não temos veneno, e fisicamente falando, a gente é pateticamente lento em comparação a quase qualquer animal selvagem. Aí o antílope dispara e some no horizonte em questão de segundos. Uhum. Para qualquer outro predador, a caçada teria acabado ali mesmo. Pois é, mas o ser humano faz algo que chega a ser aterrorizante. Ele simplesmente começa a trotar na direção em que o animal fugiu. E ele não para. É o cenário perfeito para entendermos quem somos, porque, olha, o antílope corre, descansa sobre uma árvore e meia hora depois, lá vem o ser humano trotando. O bicho não deve entender nada. Nossa, o animal entra em pânico e corre de novo. E esse ciclo se repete por horas, ao longo de quilômetros intermináveis. O que a biologia nos mostra é que, diferentemente da maioria dos mamíferos que precisam ofegar para se resfriar e não conseguem fazer isso enquanto correm, nós temos milhões de glândulas sudoríparas. A gente sola, né? Sim, a gente soa. A nossa temperatura se mantém regulada enquanto estamos em constante movimento. Ou seja, nós somos basicamente os exterminadores do futuro do reino animal. Com certeza. A gente não ganha a corrida na explosão inicial de velocidade. Nós ganhamos pela recusa absoluta e inabalável de parar. O animal eventualmente entra em colapso por exaustão térmica e nós vencemos pelo cansaço. E é exatamente por causa dessa imagem formidável que o nosso mergulho profundo de hoje é tão fascinante. E é um tema muito rico, sem dúvida. Demais. Nós reunimos a extensa pesquisa do professor e terapeuta Everton Andrade para dissecar a verdadeira anatomia da perseverança. A missão aqui não é entregar frases de efeito vazias para redes sociais. Até porque isso tem de sobra por aí. Exatamente. O objetivo é entender a perseverança como um mecanismo biológico de sobrevivência, uma estrutura filosófica e uma verdadeira âncora para a mente humana. E o que é fundamental estabelecer desde o início é a diferença brutal entre persistência e perseverança. Porque, bom, nós fomos condicionados a glorificar o esforço cego, sabe? Aquela ideia de bater a cabeça contra a parede até ela quebrar. Sim, o famoso não desista nunca, não importa o que aconteça. Isso, mas a engenharia da perseverança é muito mais sofisticada que isso. Para quem está acompanhando a gente visualizar essa diferença, imagine uma porta de madeira pesada e trancada que impede a passagem. A mera persistência é pegar a chave errada e tentar enfiá-la na fechadura, forçando, batendo com mais força, até a chave quebrar e a mão sangrar. Nossa, uma imagem forte. Né? Houve um esforço imenso, não houve desistência, mas a ação continuou sendo a errada. Agora, a perseverança é guiada por adaptabilidade e visão de longo prazo. O que muda tudo. Muda completamente. O perseverante percebe que a fechadura não vai ceder, ele dá um passo para trás e entende que o objetivo não é usar aquela chave específica. O objetivo é chegar ao outro lado. Então ele procura uma janela, ele tenta desmontar a dobradiça, ou ele cava um túnel por baixo da porta se for preciso. A rota muda dramaticamente, mas o objetivo final permanece intacto. O que é fascinante aqui é como essa mudança de perspectiva altera a resposta cognitiva ao fracasso. Como assim? É que na persistência teimosa, a falha é vista como um muro intransponível, o que gera uma frustração paralisante. Já na perseverança, o erro é processado simplesmente como um dado novo. Ah, uma correção de curso, então. Exato. A falha deixa de ser um ponto final e passa a ser uma vírgula na construção de uma estratégia maior. Nas fontes que a gente analisou para hoje, tem uma citação famosa do empresário Ross Perot, que ilustra bem o drama de quem fica preso na mera persistência até a exaustão. Sim, essa frase é ótima. Ele diz que a maioria das pessoas desiste quando está prestes a alcançar o sucesso. Elas desistem na última milha, no último minuto do jogo, a um pé do touchdown. O que levanta a grande questão para nós: como a mente humana sustenta o foco para não abandonar tudo a um passo da linha de chegada? Olha, a psicologia moderna passou décadas tentando isolar essa variável. E a pesquisa do Everton Andrade destaca o trabalho de duas figuras centrais. A primeira é a Angela Duckworth, que cunhou o conceito de grit, ou, traduzindo, garra. Aquele estudo com as academias militares, né? Esse mesmo. A pesquisa dela em academias e escolas provou, com um volume imenso de dados,
que o talento inato é estatisticamente superestimado. A garra, que ela define como a união de paixão profunda com persistência a longo prazo, vence o talento bruto quase todas as vezes. Desde que, claro, o recorte de tempo seja longo o suficiente. E isso caminha lado a lado com a teoria da Carol Dweck sobre a mentalidade de crescimento, o famoso growth mindset. Exatamente. As duas coisas se complementam. Porque, basicamente, quem tem uma mentalidade fixa acredita que as habilidades vêm de fábrica. Logo, se há um fracasso, a pessoa pensa que é porque falta talento natural. E aí ela desiste. Já a mentalidade de crescimento entende o cérebro e a habilidade como músculos. O atrito do erro é exatamente o que faz esse músculo crescer. E aí que a gente vê a diferença na prática. Certo. Vamos desvendar isso um pouco mais porque tem algo que só é incompleto nessa teoria se a olharmos de forma mais superficial. Como assim? Se a equação da vitória fosse apenas uma questão de esforço bruto sustentado e a crença de que é possível melhorar, isso significaria que qualquer indivíduo poderia alcançar absolutamente qualquer coisa, apenas sofrendo através do processo, tolerando a dor indefinidamente. Mas nós não somos baterias infinitas, concorda? Com certeza não somos. A capacidade de tolerar o sofrimento tem um limite fisiológico e psicológico bem claro. Então não falta um ingrediente central nessa receita para impedir que a pessoa simplesmente quebre no meio do caminho. Falta. E essa é uma crítica essencial à leitura simplista da garra. A resposta é que falta sim um núcleo de sustentação. A perseverança, quando desprovida de um significado, torna-se apenas tortura auto-infligida. Uma punição sem motivo? Exato. É por isso que precisamos trazer para a conversa o psiquiatra Viktor Frankl. Como sobrevivente do Holocausto, Frankl observou o comportamento humano nas condições mais indescritíveis e degradantes possíveis. E ele relatou tudo isso no livro Em Busca de Sentido. Uma obra pesada, mas fundamental. Muito. E ele percebeu que aqueles que conseguiam sobreviver não eram necessariamente os mais fortes fisicamente. Eram aqueles que mantinham um propósito futuro. Podia ser alguém esperando por eles lá fora, uma obra inacabada para escrever, uma missão. Frankl concluiu que quando o ser humano encontra um porquê para sua existência, ele é capaz de suportar quase qualquer como. Nossa, o porquê atua tipo um escudo térmico contra o desespero. É a proteção perfeita. E essa necessidade de encontrar um sentido para suportar o atrito da realidade é tão fundamental que milênios antes dos laboratórios de psicologia ou da neurociência existirem, civilizações inteiras construíram filosofias rigorosas ao redor desse exato mecanismo de sobrevivência. O estoicismo é talvez o exemplo mais clínico disso. Filósofos como Epicteto construíram uma doutrina baseada na conservação de energia emocional. Focar no que a gente pode controlar, né? Isso mesmo. A regra estoica é focar de forma implacável e exclusiva naquilo que está sob o nosso controle. Sofrer por algo incontrolável é um vazamento de energia que destrói a perseverança. Marco Aurélio, que governou o Império Romano durante guerras e até uma pandemia devastadora, escreveu nas suas meditações sobre usar o próprio obstáculo como matéria-prima. Aquela ideia do fogo. Sim. O fogo, dizia ele, transforma tudo o que é jogado nele em chama e luz. O obstáculo não impede a ação, ele se torna o caminho para a ação. E o que me impressiona ao cruzar esses dados é notar como essa resiliência ativa ecoa nas tradições espirituais globais. É crucial notar que a perseverança raramente é descrita como uma aceitação passiva. Não é abaixar a cabeça e simplesmente aguentar calado por uma submissão cega. Não mesmo. No cristianismo primitivo, por exemplo, vemos nas epístolas o termo grego hipomoné. Não é uma paciência de quem espera um ônibus na chuva. É a resistência ativa de um atleta correndo uma maratona, mantendo o passo sob extrema pressão, movido pela esperança. E se olharmos para o Islã, encontramos o conceito de sabre. É uma forma de paciência perseverante e resiliente diante da adversidade ou do estrito cumprimento de um dever. Mas o que torna o sabre fascinante é a sua exigência de dignidade. É resistir sem reclamações vazias ou desespero, mantendo o controle interno quando o exterior é completamente caótico. Muito interessante.
E o judaísmo? O judaísmo traz o emuná, que é frequentemente traduzido como fé, mas que tem uma raiz profunda na constância e na fidelidade através de gerações de adversidade. Com a figura de Jó, sabe, se vindo como o arquétipo daquele que se recusa a abandonar sua estrutura moral, mesmo quando perde tudo. Um padrão que se repete no Oriente também, pelo que vemos nas notas. No budismo, a pesquisa apontou virya, que é traduzido não como um esforço penoso, mas como uma energia entusiástica empregada para superar a inércia mental e seguir rumo à iluminação. É quase como um motor elétrico silencioso e contínuo. Exato. No hinduísmo, o conceito de tapas envolve uma autodisciplina ardente, um calor gerado pelo esforço de purificação, sempre alinhado ao Dharma, que é a manutenção inabalável do dever cósmico. Até mesmo o espiritismo é citado na pesquisa por estruturar a visão da Terra como um vasto ambiente de provas. Onde a perseverança é a ferramenta central. Isso, para evitar a revolta e focar no progresso ao longo de múltiplas existências. Todas essas tradições, independentemente dos seus dogmas específicos, desenvolveram uma tecnologia mental para a mesma finalidade. Criar integridade estrutural. Funciona como um ancorador em alto mar. Pense no navio colossal no meio de uma tempestade devastadora. A perseverança, nessas tradições filosóficas e espirituais, não tem o poder mágico de fazer a tempestade parar de repente. O vento vai continuar quebrando as ondas. Sim, vai continuar. Mas a perseverança é a âncora de toneladas que desce até o fundo do oceano e crava na rocha. Ela impede que o navio seja arrastado e esmagado contra os recifes. Ela garante que a estrutura permaneça inteira até a manhã seguinte. É uma analogia fantástica. E se a gente conectar tudo isso ao cenário geral da nossa evolução, uma grande pergunta emerge. Por que o cérebro humano precisa desesperadamente criar essas histórias, mitos e religiões em torno da resistência? Aí a gente volta para a África. Exatamente. A resposta volta para aquela savana africana do início da nossa conversa. Nossos mitos imitam a nossa biologia. Nós somos caçadores de persistência e o nosso DNA exige narrativas que validem esse instinto profundo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A jornada exaustiva daquele nosso ancestral correndo atrás do antílope se transmutou nas maiores obras da literatura universal. Sem dúvida. Pense no clássico O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. É a história de um velho pescador, o Santiago, travando uma batalha física e mental de dias contra um peixe gigantesco no meio do oceano. Suas mãos sangram, a fome o destrói, mas a essência humana brilha naquela frase famosa: um homem pode ser destruído, mas não derrotado. É a caça de persistência purinha, traduzida em literatura. O antropólogo Joseph Campbell mapeou isso maravilhosamente bem no seu conceito da jornada do herói, no livro O Herói de Mil Faces. Ao analisar mitos de centenas de culturas não conectadas, ele percebeu que toda transformação genuína exige a fase da estrada de provações. O funil, né? Isso. O herói precisa passar por um funil de testes onde a desistência parece a opção mais lógica. Até na obra máxima de Dante Alighieri, a Divina Comédia, o purgatório não é um lugar de fogo e tortura passiva, mas sim uma montanha colossal que exige uma subida contínua. Degrau por degrau. Degrau por degrau, purificando a alma através da disciplina do esforço. O que nos obriga a olhar para debaixo do capô agora. Porque se nós temos a mitologia que celebra a resistência, a filosofia que dá o propósito, e a herança evolutiva que nos fez correr atrás de antílopes, onde exatamente fica o motor de tudo isso hoje? Na nossa biologia moderna. Sim, se abrirmos o cérebro humano, como é o hardware que processa essa perseverança na prática? Olha, a neurociência moderna fez avanços brutais ao mapear o que chamamos de circuito do esforço. E é importante dizer que não se trata de um único botão de força de vontade, mas de uma guerra constante entre diferentes áreas do cérebro. Uma batalha interna. Total. De um lado temos a amígdala. Ela é a nossa sirene de alarme primitivo. Quando o corpo começa a sentir dor, fadiga muscular, estresse ou até medo do fracasso, a amígdala acende e grita para a gente parar imediatamente. Ela diz: isso é perigoso.
economize energia. É tipo aquela voz interna no meio de um projeto exaustivo, dizendo que é melhor ir dormir e jogar tudo pro alto. Exatamente. E para combater a amígdala, nós dependemos do córtex pré-frontal, a região logo atrás da nossa testa, que funciona como CEO do cérebro. É ele que possui o planejamento de longo prazo, a moralidade e as metas futuras. Então é o CEO tentando controlar a sirene de pânico. Uhum. O córtex pré-frontal precisa enviar sinais inibitórios potentes para literalmente silenciar a amígdala. Ele tem que dizer, eu sei que dói, mas nós precisamos terminar isso. Mas como o cérebro decide quem ganha essa briga? Porque vamos ser sinceros, se a dor for grande demais, o CEO acaba cedendo. É aí que entra a estrutura que a pesquisa recente considera o verdadeiro centro de gravidade da perseverança, o córtex cingulado anterior, ou CCA. O CCA funciona como um analista de risco calculando planilhas em frações de segundo. Ele monitora constantemente o esforço físico e mental sendo gasto e o compara com a recompensa esperada. Dá um exemplo prático para quem nos acompanha. Imagine o maratonista no quilômetro 30, quando o corpo atinge a exaustão total e o glicogênio acaba. O CCA está freneticamente calculando se a dor atual justifica glórias de cruzar a linha de chegada. Ah, entendi. Se o senso de propósito e significado, o porquê lá do Viktor Frankl, for forte o suficiente para elevar o valor da recompensa, o CCA aprova o gasto de energia e manda o corpo continuar correndo. E o combustível que o CCA usa para manter o motor girando não é apenas a força de vontade bruta, é a dopamina. Sim, um ponto crucial. Tem um mito enorme aqui que precisa ser quebrado. Hoje se fala de dopamina o tempo todo como a molécula do prazer instantâneo. Tipo a recompensa de comer um chocolate ou ganhar uma curtida na rede social. Virou a vilã do mundo moderno. Pois é, mas a neurobiologia nos mostra que o papel principal da dopamina é ser a molécula da antecipação e da motivação. É ela que nos faz iniciar uma busca e manter o ímpeto em direção a um objetivo muito difícil. É a dopamina que disse, só mais um passo, estamos quase lá. Sem esquecer do delicado equilíbrio do sistema endócrino. O eixo HPA, que controla nossa resposta ao estresse, começa a liberar o cortisol. O segredo fisiológico da perseverança não é suprimir o estresse completamente, porque precisamos dele para ficarmos alertas e mobilizarmos energia. A gente precisa de uma dose de estresse. Exato. O indivíduo perseverante tem sistema nervoso que consegue liberar cortisol de forma gerenciada, tolerando o desconforto sem entrar em colapso completo, evitando o que chamamos de burnout. E a pesquisa do professor Everton também faz um aceno brilhante à ocitocina, o hormônio do vínculo. O hormônio do amor que o pessoal chama. Isso. Sugerindo que a nossa capacidade de persistir aumenta exponencialmente quando o esforço envolve proteger ou colaborar com o nosso grupo social. Nós resistimos muito mais pelos outros do que por nós mesmos. Então, o que tudo isso significa na prática? Porque nós temos um CEO lutando contra uma sirene de pânico, um analista de risco calculando o custo da dor e hormônios bombardeando a corrente sanguínea sem parar. Uma máquina complexa. Muito. A dúvida que fica é, esse hardware é rígido? Alguém nasce com um córtex cingulado anterior forte e outro nasce fadado a desistir de tudo na primeira dificuldade? Se conectarmos isso ao cenário geral da ciência hoje, felizmente a biologia moderna rejeita o determinismo genético absoluto. O conceito de epigenética nos mostra que o ambiente e o comportamento podem ativar ou desativar genes. A gente pode moldar o sistema? Experiências contínuas de superação de obstáculos literalmente alteram a expressão genética relacionada à resiliência ao estresse. E na psicologia do desenvolvimento, existe um consenso conhecido como a regra dos 10 anos. Leva cerca de uma década de engajamento profundo e superação de atritos para que um cérebro alcance a maestria em um campo complexo. É muito tempo de suor. E durante esse longo tempo, através da neuroplasticidade, a pessoa não está apenas adquirindo conhecimento abstrato. Ela está engrossando fisicamente as conexões sinápticas do seu córtex pré-frontal. Ou seja, a perseverança é, de uma maneira muito literal e anatômica, um músculo. Ela se atrofia se não for usada,
e se fortalece quando é submetida a uma carga progressiva de dificuldade. É a tradução neurobiológica daquela ideia estoica de usar o obstáculo como combustível, né? Cada vez que o desconforto é superado, o cérebro calibra o seu algoritmo interno, tornando o próximo obstáculo um pouquinho mais fácil de suportar. O que amarra de forma espetacular a nossa análise de hoje. Toda baseada na pesquisa do Everton Andrade. A perseverança não é uma fórmula mágica de autoajuda de prateleira de farmácia. É uma teia incrivelmente complexa. É verdade. Nós temos a máquina fria e calculista do nosso córtex cingulado anterior avaliando riscos. Nós temos o nosso anseio profundamente espiritual e filosófico para encontrar um sentido que justifique a dor. E nós temos a herança biológica selvagem de caçadores que suavam sob o sol africano, recusando-se a parar até que o alvo caísse. É a convergência de todos esses fatores que transformam uma ideia impossível em uma realidade sólida. O grande valor prático dessa exploração é a clareza que ela traz para quem está ouvindo a gente. Sentir uma vontade esmagadora de desistir de um projeto longo, ou se sentir fisicamente exausto diante de repetidas falhas, não indica um desvio de caráter. É só o corpo funcionando. É só o cortisol circulando e a amígdala fazendo o trabalho dela de alarme. Compreender essa mecânica permite que o indivíduo aplique a verdadeira lição de hoje, que é a adaptabilidade. A perseverança inteligente é saber recuar, recalcular o gasto de energia, ajustar as ferramentas, mas manter a visão inabalável lá no horizonte final. Nós não quebramos a chave na fechadura. Nós desenhamos um mapa para encontrar a janela. Perfeito. Mas para fechar a nossa exploração, eu gostaria de deixar uma provocação. Um pensamento para ficar ecoando na cabeça de quem nos acompanha depois que essa conversa terminar. Se toda a nossa biologia, a nossa neurociência e as nossas matrizes espirituais foram esculpidas na fornalha do esforço prolongado e do atrito extremo, o que acontece com a arquitetura do cérebro e da alma humana num mundo moderno que foi obsessivamente desenhado para erradicar o atrito? Uma reflexão necessária hoje em dia. Hoje, a gratificação instantânea, a comida, o entretenimento e a aprovação social estão a milissegundos de distância, atrás do vidro de um celular. Sem a necessidade de perseguir o antílope ou de escalar a montanha, será que não estamos de forma silenciosa e invisível atrofiando coletivamente o nosso centro neurológico de persistência? É algo para se pensar.